Às vezes, a gente precisa compartilhar uma função do componente pai em todos os seus descendentes. Para isso, existe um conceito bastante famoso chamado de injeção de dependências, ou Dependency Injection no inglês. E é o que a gente vai falar hoje no Vue.js, logo em seguida. Fala devs, Thiago Matos aqui com esse canal trazendo as melhores dicas e tutoriais sobre programação web. Se você é novo por aqui, não se esqueça aí de clicar no botão inscreva-se aqui embaixo e deixar um like aí pra gente. Vamos lá, direto pro vídeo. Bom, eu tenho meu projeto aqui no Vue CLI, Vue CLI, Vue CLI, como você queira chamar. E a gente vai criar aqui alguns componentes básicos, né, só para você ter ideia de como funciona a injeção de dependências. Então, eu vou utilizar basicamente um exemplo que ocorreu aqui no trabalho. Como sempre, tudo o que acontece aqui que eu acho interessante, eu compartilho. Eu vou criar o primeiro componente aqui, né, chamado Job View. Componente Job, simples. Esse componente aqui vai receber um slot, certo? Espero que você seja familiar com esse cara aqui, slot. Se não, clica aí no card do YouTube que eu vou direcionar você aí para minha videoaula sobre slot, ok? Ou vou deixar também aí na descrição do vídeo. Vou criar outros dois componentes, certo? Outros dois componentes que vai se chamar Job Header, View, Template, Job Header e mais um componente chamado de Job Title. Ok? Então a gente tem três componentes aqui, né? Obviamente esses dois componentes é dependente desse componente aqui de Job, certo? Por isso que eu crio nessa formatação, nessa lógica de Job Header, Job Title, sempre nessa convenção de nomes. E eu vou chamar meu Job, né, lá no meu app. Eu vou limpar aqui, certo? E vou chamar o meu Job aqui. Certo? Meu componente Job, eu também vou adicionar meu componente Title e Header aqui também. Massa! Agora eu tenho meus três componentes aqui no meu app.vue, certo? No meu arquivo principal. E eu vou utilizar o slot. Lembra que eu coloquei o slot aqui dentro de Job, certo? Eu coloquei o slot justamente para a gente colocar alguns filhos, né, dentro dele, né? Todos os descendentes. Então, vou jogar primeiro o Job Title, certo? E depois o Job Header. Beleza? Componentes pais e filhos, sem problema nenhum. Eu só vou declarar algumas frases aqui, né? Algumas coisas aqui dentro para a gente poder ver aqui no HTML, porque senão fica aqui, ó, tudo em branco. E a gente não quer isso. Então eu vou colocar só uma frase aqui chamado de Job Header, certo? Componente. E vou chamar aqui desse cara Job Title Componente. Beleza? Então eu devo ter duas frases aqui agora, massa. Eu vou aqui também fazer um BR aqui, só para descer esse cara aqui e ficar mais legal. Pronto. Ok? E aí vamos supor que você tem uma função aqui, né, um método aqui em job.vue, né, que você quer compartilhar em todos os descendentes, ou seja, todos os descendentes que vier aqui dentro, né, dentro de job, você quer que ele pegue aí essa função para fazer uma rotina particular, né, alguma coisa bem específica relacionado ao job. E vamos supor também que a saída desse job é um objeto. Então eu vou criar aqui só para teste, que é getJob. Vamos supor que getJob vai fazer uma rotina aí complexa sobre o job, e você vai fazer algumas manipulações de dados, etc, e vai fazer uma saída como um objeto, certo? Então eu vou só simular aqui a saída, certo? Lembrando que isso aqui é só em questão de teste para você ver como funciona a Dependency Injection, né? E essa saída vai ter o ID do job, né? O job title. Eu vou chamar de JavaScript Warrior.
Faltou um B aqui, ó. JavaScript Warrior. Description. Tô mal de escrita hoje aqui, hein? Description. E aí, outros atributos aí do job, certo? Mas dessas três aí já é o suficiente, tá? Então, se obviamente eu chamar esse cara aqui dentro de title, não vai existir, obviamente, eu não tenho ele. Se eu colocar aqui dentro de created e vou botar this get job, o view vai acusar que isso não existe, certo? Vou tirar isso aqui. Vamos puxar aqui embaixo e assim ele vai reclamar que job is not a function, não existe, né? Esse cara aqui ainda não existe. Então, o que é que eu faço para que eu tenha acesso a esse job? Primeiro que eu poderia dizer parent, você sabe que você pode acessar o parent dessa forma, get job, aí sim eu vou ter acesso a ele, né? Se eu dar um console.log aqui, porque senão ele não imprime nada, né? Então eu tenho acesso a ele, beleza? Mas essa é uma forma massa, funciona. Eu também posso pegar do header aqui e fazer a mesma coisa. Só que vamos supor que agora esse cara aqui, ó, virou um filho de header. Você tirou o job title de lá e colocou aqui dentro. E aí você acabou de quebrar aí o seu sistema, porque o job title, na hora que ele for buscar o parent dele vai ser o job header. Por quê? Porque agora ele é filho do header e ele é um neto do job. Então ele não é mais um filho. Então tem dois níveis aqui e aí você não vai conseguir acessar, certo? Vou salvar aqui. Ele vai provavelmente dizer a mesma coisa. Eu esqueci de colocar o slot aqui dentro, porque senão ele não funciona. Vou colocar o slot aqui. Certo? Então ele não funciona e eu também não tenho o getJob aqui, certo? Parent.getJob. Então, o que é que eu tenho que fazer? Nesse caso, eu teria que colocar outro parent, porque aí eu vou para o parent e depois parent, e aí sim ele vai funcionar novamente. Só que você fica dependente dessa arquitetura, né? Você fica dependente desses níveis. Se você alterar esse nível, você quebra o seu sistema, o que a gente não quer, certo? Então, só para ficar claro, eu criei aqui um slot dentro de job e um slot dentro de job header. Se eu colocar esse cara aqui para fora do header, eu posso acessar o parent, né? O parent que é o job nesse caso. Mas se eu jogo o job title para dentro do header, o parent dele vai ser o job header. E o meu get job, ele está dentro de job. Então ele teria que fazer um parent, que é o job header, e um parent again, um parent de novo para pegar o job. Funciona, mas você vai ficar totalmente dependente a essa arquitetura. Então o que é que a gente faz? A gente utiliza a injeção de dependências, né? Lá no pai de todos, né? Que é o job. Eu vou dizer que ele vai prover um certo método, que aí vai ser uma função provide, né? E ele vai retornar o que eu quero que ele disponha aí para os outros componentes. E aí eu vou dizer get job, que é igual a diz get job, certo? Ele vai retornar um objeto que esse objeto contém aqui a minha função, né, get job. Massa até aí. Aí agora, nesse cara aqui, no job title, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer para ele que ele vai receber esse método, né? Como é que eu faço para dizer para ele que ele tem que receber esse método? Eu vou dizer que ele é um inject, né? Existe uma propriedade aqui chamada inject, ou seja, eu estou injetando uma propriedade. O que é que eu estou injetando aqui? Get job, certo? E aí, lembre-se que no title eu tinha colocado parent e parent, certo? E estava funcionando, ok? Eu vou retirar aqui, ó, esse cara, né? Agora o get job dele está vindo daqui, ó, desse inject. E aí ele vai continuar funcionando, né? Já deu uma impressão aqui, eu vou
remover, dar um refresh só para ter certeza. Então ele está funcionando, né? E lembrando que se eu pegar esse cara aqui e jogar para fora, o que é que vai acontecer? Vai continuar funcionando, porque eu estou dando uma injeção de dependência. Então, na injeção de dependência, não importa a ordem, não importa o nível que você tem aqui para dentro, não importa a quantidade de filhos, ou seja, de descendentes, não importa. Quando você utiliza a injeção de dependências, você vai habilitar isso para qualquer nível e qualquer descendente, ou seja, primeiro nível, segundo nível, terceiro nível e assim por diante, certo? Então, de novo, se eu tirar esse cara daqui e colocar para dentro de header, esse cara aqui vai funcionar, né? Porque eu não estou utilizando lá o ponto parent, eu estou injetando aqui uma função que o job está provendo via esse método aqui, né? Essa função aqui do Vue.js. Então, para recapitular e deixar tudo claro, no seu componente principal, que tem esse método que você quer compartilhar para todos os descendentes, você vai utilizar o provide, né, que ele vai retornar aí um objeto e cada atributo desse objeto, cada índice desse objeto vai ter aí as suas propriedades que você deseja, certo? Pode ser um método, pode ser simplesmente uma string ou qualquer coisa do tipo. E dentro do seu filho, né, dentro de qualquer descendente, você vai utilizar o inject e ele vai receber uma array, né? Uma array que vai receber o mesmo nome que você está declarando aqui, certo? Nesse objeto. E aí você tem acesso a esse cara aqui dentro do seu componente. E você não precisa se preocupar com a hierarquia de relações aqui, ó, de parents e child. Beleza? Então isso é a injeção de dependências, o Dependency Injection no Vue.js. Então é isso aí, meu jovem, espero que você tenha gostado desse tutorial. Se você já utiliza aí a injeção de dependência ou a Dependency Injection no Vue.js, por favor, comente aí as suas experiências. Se você é novo, comente aí também o que você achou desse tutorial, se é interessante essa técnica aí para o seu projeto, ok? Não se esqueça de se inscrever no canal, clicando aqui embaixo, inscreva-se, deixar aí ó, um like maroto pra gente, né? E eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!